O que está vivo aí, meu filho? Tá. Está se desmanchando? É mesmo. Deus é mais. Até chegar em Sodoma e Gomorra. E diz a Bíblia Sagrada que os reis de Sodoma, eram duas cidades, Sodoma e Gomorra, se juntaram com outros e fizeram uma guerra. Depois você lê a Bíblia Sagrada aí, capítulo 12, 13, 15, 12, 13, 14, 15 de Gênesis em casa, não tenho tempo agora. E foi uma guerra de 4 reis contra 5. E os reis de Sodoma e Gomorra perderam a guerra, fugiram. E os reis vencedores vieram, saquearam tudo, era comum, né? Quando um reino perdia a guerra, eles saqueavam tudo, levavam tudo que era de valor e levavam pessoas para serem escravas. E levaram Ló junto, que já estava morando em Sodoma. E chegou aos ouvidos de Abraão. Alguém escapou e disse: olha, perderam tudo lá, levaram. E quando Abraão ouviu que entre os prisioneiros estava Ló, olha aqui daqui, o que diz a Bíblia. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, o que ele fez? Armou os seus criados, nascido em sua casa, 318. Eita, homem, tinha servo. E o quê? E os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos aqui então. Envolvido em conflito alheio. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão ouviu que o seu sobrinho, seu irmão, tinha sido preso. Eu estava pensando aqui sobre as notícias que nos chegam. Quantas vezes você está focado na sua vida, nas suas próprias batalhas, mas sempre chegam notícias de pessoas que você ama, pessoas que você quer bem, envolvidas em problemas, envolvidas em situações calamitosas. E muitas vezes isso finda, de uma certa maneira, ferindo sua alma, ao ponto de roubar suas forças. Porque atenção a isso, irmãos. Problemas afetam a determinação para lutar. Se não tomarmos cuidado, problemas tiram de você a garra, o ânimo, o ímpeto. Abraão não tinha nada a ver com isso, irmãos. Ló fez uma escolha. Ao invés de ficar com Abraão, ao invés de ficar com a promessa de Deus para Abraão, resolveu viver por conta própria e foi armando sua tenda até Sodoma. Não tinha nada com isso. Ele estava colhendo as consequências dos seus próprios atos, das suas escolhas. Mas Abraão, como nós, não conseguimos ver o outro sofrendo e não fazer nada. E muitas vezes, por isso mesmo, findamos, entrando em conflitos alheios. Nem é nosso, é do outro. Não fizemos nada para merecer isso, mas somos arrastados a essa guerra. Está entendendo? Sim. Mas uma coisa perigosa que Abraão fez, que eu chamo de trazer guerra para casa, trazer a guerra para casa. Diz o texto que ele armou os seus criados nascidos em sua casa. Ele preparou seus próprios criados para a guerra, irmãos. Eu não sei se você entende como eu estou falando, mas por favor, eram pessoas leais a Abraão, eram servos dele, que poderiam morrer por causa de quem? De Ló, que estava colhendo seus próprios, por causa dos seus próprios atos. Ou seja, uma pessoa inocente, que poderia morrer por causa de um rebelde. Está me entendendo, irmãos?
Cuidado para não trazer guerra para sua casa. Às vezes está tudo em paz em casa. Às vezes está tudo bem, você não tem, sabe? Entre vocês mesmo em casa está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas lá vem o negócio lá de fora, para perturbar seu coração, perturbar sua mente. Não deixe. Pastor, eu não tenho que armar os de casa. Tem. Mas para proteger a própria família. E não por causa do outro que está lá enrascado pelas próprias circunstâncias. Está me entendendo? Não confunda isso com não ajudar. Não é o que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo para você tomar cuidado para não trazer para dentro da sua casa uma guerra que nem sua é. Vamos avante? Tornar a fazer. Atenção a isso. Verso 16, né? Tornou a trazer todos os seus bens e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, seus bens, as mulheres e o povo. Tornou a trazer. Isso é muito interessante, porque quando a gente pega o contexto bíblico de fazer de novo, de tornar a fazer ou tornar a trazer. Por exemplo, em Provérbios 19, verso 19, importante marcar isso na sua Bíblia. Provérbios 19, verso 19. Diz o quê? O homem de grande indignação. Como é que está na sua versão aí? Queria saber como é que está na sua. Aqui na minha está o homem de grande indignação. Provérbios 19, 19. Como é que está na sua? Iracundo? Quem está iracundo? Pastor, na minha está iracundo. Gênio difícil. Tá. Grande ira. Vá vendo os sinônimos, né? Na minha está grande indignação, de gênio difícil, grande ira, iracundo, dá no mesmo, né? Então está falando de quem? De uma pessoa cabeçuda, irmão. De uma pessoa que se guia por ira. Temos que tomar cuidado com os sentimentos. Como eu tenho insistido aqui, irmãos, há tantas mensagens que eu estou falando sobre isso. Nós temos que tomar conta dos pensamentos e dos sentimentos, e não podemos nos guiar por eles. Temos que pedir a Deus: Senhor, guarda os meus pensamentos e os meus sentimentos em Cristo. Me dá a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos disso, porque diz o texto sagrado: o homem difícil, né? Como é que tá aí? De gênio difícil, né? De grande ira, de grande indignação, ou seja, movido por sentimento, deve o quê? Sofrer o dano. Por quê? Porque se tu livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Isso, eu acho isso pesado. Eu acho isso duro, mas está na Bíblia. Se a pessoa é cabeçuda, se a pessoa não atende, se a pessoa não, sabe, refreia-se, é movida por emoção, qualquer coisa está estourando, qualquer coisa, eu vou acabar, eu vou fazer, e não sei o que. A Bíblia diz: deixa sofrer o dano. É uma outra forma de dizer: talvez essa pessoa só aprenda sofrendo. Só se sofrer. Diz o texto: se você livrar, ou seja, se você não deixa ela colher o que plantou, você vai ter que fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Agora pensem um pouquinho. Quantas pessoas você conhece que é desse jeito? Parece que a pessoa determinou a sua vida em repetir erro. Parece que não aprende nunca. Vai. Vamos começar de novo, vamos. Vai. De novo. Outra vez. A Bíblia dá ordem. Você crê na Bíblia com a palavra de Deus, irmão? Crê? Você acredita que isso aqui é uma ordem? Como é que você lê isso? Você acha que é só um comentário? É ordem, meu filho, tá? Deve sofrer o dano, porque se tu livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Está dizendo para você: olha, vou adiantar para ti. Você vai viver nesse loop, nessa roda gigante, de novo e outra vez, e de novo e outra vez, porque a pessoa não aprendeu. Amém? Eu sei que é difícil. Provérbios 26, 17. Esse é um texto importantíssimo para mim, que diz: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega
A minha tá pega, na sua tá como? Sua versão. Segura. Agarra. Tá como aí na sua? Como é que tá? Se mete em questão alheia, mas é como quem o quê? Pega. Tá pega. Puxa. Tá puxar aqui, né, dele? Segura um cão pelas orelhas, pega um cão pelas orelhas, puxa o cão pelas orelhas. Vamos imaginar a cena? Você está passando, aí tem um pitbull, mas não cortaram as orelhas dele, deixaram as orelhas. Né? Aí você se irmou de puxar as orelhas dele. Isso é uma metáfora, é claro. Por isso que a Bíblia diz é como, né? Se você está passando e se mete na questão que você não tem nada a ver com isso, você vai sofrer o dano mesmo. E tem gente assim, sofrendo por causa das escolhas erradas de outros. Você está passando, você está seguindo a sua vida e parou no problema do outro. De novo, não significa não ajudar, irmãos. Entenda. Porque tem gente que é radical, ou é uma coisa ou é outra, ou é, né, 880. A Bíblia diz claramente que aquele que pode fazer o bem, sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Mas uma coisa é ajudar, ofertar ajuda. Outra coisa é mergulhar no problema do outro, que você não tem nada com isso. Vai trazer um dano para você, de graça, desnecessário. Tá me entendendo?